paz sem fim. Às vezes é isso que precisa em casa, né? Paz sem fim. Entrar em casa tem paz. Tem paz com a esposa, paz com os filhos, paz com as minhas emoções, paz com os meus sentimentos, paz com o meu ministério, paz com a criação dos filhos. Tem que ter paz, paz sem fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Diga para o seu irmão, Deus fará. Deus fará. Às vezes não é muito esse que você está vendo aqui. Ele falou, esse Deus anunciou que Jesus viria, coisa tremenda. O que mais nós temos? Vamos lá para o capítulo 40. Vamos ver mais um pouquinho de Deus, amado. Porque quem Jabes invocou? Deus de Israel. Às vezes a gente fala, mas Deus de Israel, só por falar. Mas você quer ver quem é Deus de Israel? 40:12. Ele, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de uma medida o pó da terra e pesou os montes em romana, que é outra medida, e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem instruiu ele na vereda do juízo? Ou quem lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Que coisa semelhante confrontareis com ele? Versículo 19. Fabricante funde a imagem, o ourives, a cobre de ouro e as cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não balança. Acaso você não sabe, porventura não ouviu? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não intentaste para os fundamentos da terra? Quem fez a terra, amado? Ele falou, estava sentado ele na redondeza da terra. Olha o versículo 26, como Deus te chama. Levantai ao alto os olhos e vê, amado. Versículo 27, o meu caminho não está encoberto, diz o Senhor. Porque tu dizes, Jacó, que meu caminho está escondido? Não está. O meu direito passa despercebido. Jacó falava, ao meu Deus, não. Versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem cansa, nem se fadiga? Por que eu posso clamar a Deus, amado? De dia, de noite, de madrugada, de manhãzinha, a qualquer hora. Um Deus que está aguardando o clamor do seu povo. É esse Deus de Israel. Deus que pegou a água do mar, põe na mão. Outro dia caiu uma aguinha ali no rio, acabou com o lugar inteiro. Cai uma aguinha ali em São Paulo, acaba com tudo. Cai uma aguinha lá no sul, na terra do Almir, acaba com tudo. Deus põe o mar na mão, irmão. Mede o céu a palmos. Mediu a terra, mediu os montes em balança de precisão. Será que você pode clamar a esse Deus, irmão, em nome de Jesus? Será que esse Deus é grande o suficiente para mudar a sua vida? Eu estou querendo te dar essa direção. Será que você pode confiar no Deus de Israel? Porque ele não cansa e nem se fadiga. O que temos aqui, amado? Em Isaías, capítulo 42. Olha o que está em Isaías 42, versículo 8. O que ele diz? Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois eu não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura, irmão. Um Deus que transcende todas essas coisas. Que não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é poder de homem, não é nada, mas é um Deus que faz, um Deus que edifica, um Deus que restaura, um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da vida do homem. Por isso Jabes invocou a Deus de Israel, sabe por quê? Porque ele sabia quem era Deus de Israel. Porque ele ouvia contar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
Ele ouvia contar das maravilhas que Deus fez para tirar o povo de Israel da mão de Faraó com mão poderosa, das pragas. Ele sabia quem era o Deus de Israel, e no momento da vida difícil, amado, a quem clamar? Ao Deus de Israel. A quem buscar? Está difícil, eu vou lá atrás do político, eu vou lá atrás do emprego, eu preciso disso e daquilo, preciso do médico, vou atrás de todo mundo, mas esquece de clamar, irmão. Clamar, invocar quem pode. Lá em Lucas ele fala, invocar de dia e de noite, apesar de parecer que está demorando, mas não está demorando, porque ele falou, rapidamente ele vai responder. Rapidamente ele vai responder. É um Deus que, se você for no capítulo 43 de Isaías, versículo 10, ele fala para você, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais, me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quantos acreditam nisso? Mas diga glória a Deus. Eu sou o único. Oh, coisa tremenda. E se eu faço um altar ao meu Deus de oração, de louvor e de adoração, eu tenho que entender que é a esse Deus da palavra que clamo. Invoca-me e responder-te. Invocou o Deus de Israel. Jabes não olhou para as circunstâncias. Nós podíamos falar de outras pessoas, como José, por exemplo, como Daniel. Mas Jabes tem passagem tremenda nessa oração de Jabes. Nesse capítulo 43, quando ele fala, eu anunciei salvação, versículo 12. Realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve antes de mim, entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Se eu ponho na mão de Deus, Deus toma nas tuas mãos o meu filho. Essa é a minha história, muda. Agindo eu, quem impedirá? Deus, o meu casamento está nas tuas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu ministério, Senhor, é teu, e eu creio que o Senhor vai fazer. Agindo eu, quem impedirá, meu amado? Se Deus toma a tua causa, qual é a resposta que Ele vai te dar? Ele vai resolver ou não vai conseguir resolver? Ele vai te dar a resposta correta ou não vai dar? Passa um pouquinho para frente, irmão. Isaías 53. Isaías 53. Vou te dar mais um motivo de você clamar ao Deus que pode. Versículo 4. Sabe por quê? Que Jabes clamou esse Deus? Porque certamente esse Deus levou sobre si o quê? Os meus pecados. Para se os meus pecados estão na cruz. Os meus pecados, não há condenação mais para mim. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, nós o que? O reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu não preciso de que castigo, Deus está te punindo, porque você está no pecado, que é isso, Jabes? Não, é o Deus de Israel, é o que me sara, o Deus de Israel é o que me livra, irmão. Aleluia. O Deus que pode, irmão, pegar a sua vida e mudar. Diga para o teu irmão, como anda a sua vida? Pode dizer para ele, como anda a sua vida, irmão? Está tudo bem, irmão? Está tudo bem aí nas emoções? Tudo bem na vida familiar, conjugal, financeira, ministerial, saúde? Está tudo bem? Será que você tem motivo igual eu de clamar, mas eu tenho motivo para clamar o Deus de Israel toda hora. A Deus de Israel, olha eu aqui.